caso do adolescente autista que estava desaparecido. Thaisa Aureliana esteve com uma psicóloga para saber quais cuidados são necessários ao portador de autismo, o que é importante para que você que não conhece, você entender a situação. Vai lá, Thaisa, agora. Pois é, Vinícius, com mais frequência a gente tem falado sobre o autismo, né? Esse transtorno que parece que tem alcançado cada vez mais pessoas e que precisa de fato de um monitoramento dos pais e responsáveis e terapias adequadas para fazer com que essa criança se desenvolva e de fato tenha mais qualidade de vida. Por isso a gente convidou uma psicóloga para conversar com a gente sobre o assunto, ela que é a Tamara Christi. Muito obrigada, Tamara, pela sua participação. São múltiplas terapias, né? E já dá para fechar esse diagnóstico desde cedo. Tem algum sinal, algum sintoma que o pai já consiga desconfiar e que possa então procurar um psicólogo, procurar uma ajuda mais adequada? Bom, é muito importante que os pais fiquem sempre atentos, né, aos sinais que os filhos apresentam, né? Na maioria dos casos, eles apresentam não olhar fisicamente nos olhos, né? Eles têm um apego muito forte por algum assunto ou algum objeto, né? Eles também podem apresentar estereotipias, né? Que são os comportamentos repetitivos, e é muito importante que todos esses sinais, né, sejam muito mais avaliados com a orientação do profissional, né? Porque através dessa orientação, né, a gente pode dizer para os pais como que funciona, para que caminho eles irem, né? E aqui na Psiconeuro a gente tem um núcleo de avaliação neuropsicológica, né, que é onde a gente vai diagnosticar, fazer um diagnóstico diferenciado dessas crianças, para identificar se o autismo é leve, é grave, né, moderado também. Então é muito importante que todo mundo fique atento. Quanto antes o diagnóstico, melhor o resultado. Mesmo em casos leves, esse acompanhamento ele tem que ser intenso. Isso. Nos casos leves, né, a gente fala leves, mas de alguma forma não exatamente tão leve, né? Ele pode ter irritabilidade, pode não demonstrar afeto, muitas emoções. Então, o acompanhamento em si terapêutico ajuda, né? E a avaliação neuropsicológica vai dizer exatamente aonde que está esse problema na criança, se é na atenção, se é nos comportamentos, né? Através desses diagnósticos, que é um diagnóstico diferenciado na neuropsicologia, que vai poder dizer exatamente onde é que está o problema da criança em si. Porque tem tantos casos, né? Tem surgido tantos casos. Ultimamente tem aparecido muitos casos. A gente não sabe dizer exatamente a causa, né? Muitos dos estudos eles falam que a idade dos pais podem trazer isso, né? O autismo, ou o histórico familiar também, né? Pode trazer um autismo, tá? E aí, então, esse tratamento, ele pode ir evoluindo e, de repente, a criança deixar até de seguir em alguma terapia, né? Mas é constante, como é que deve ser, então, a atenção dos pais com relação a um indivíduo, né, que tem autismo? É importante que os pais venham semanalmente com as crianças ou com seus filhos adultos. Eu já tive crianças autistas de 3, 5 anos, também já tive adultos, né, de 20, 22 anos, e é muito importante a terapia semanalmente, né, para que isso seja estimulado com eles, né? Quanto maior o estímulo que a gente trouxer através da ludoterapia, né, através de atividades, mais ele vai conseguir interagir socialmente com as pessoas, entende? A independência, né? Muito obrigada pela sua participação. E eu volto com você, Vinícius. É um tema assim que é muito importante sempre estar debatendo para que as pessoas que não estão no contexto entendam o contexto, né? Para não haver julgamentos, né? E aquela hora gostosa agora?